Antes de falar um pouquinho sobre o filme e sobre o contexto, eu queria dizer que há cerca de 10 dias eu assisti o Arábia, lá em São Paulo, porque eu passo a semana em São Paulo e venho toda semana para cá, tem casa no Jaraguá, né, para não perder a condição de mineiro, que por vocação e destino, então a gente tem que manter. Né? Mas eu assisti o Arábia e queria dizer, não é só por gentileza, ainda que a gentileza seja uma virtude socialista, na minha opinião, que foi um dos filmes mais bonitos e mais fortes que eu vi nesses últimos anos. Né? E renovou uma coisa que tem, é claro que o filme de hoje é um documentário, né? Mas, e o Arábia é ficção, mas é a força da arte como inteligência do país. Né? A paixão de conhecer, de entender o país, de interpretá-lo. Né? Tem certas coisas, eu sou dessa opinião, embora seja mais ligado com as coisas de literatura, tem certas coisas que o discurso racional, analítico, acadêmico não alcança. E, de certa forma, só a arte alcança. Assim, certas contradições, certas funduras. Né? Então, eu estava aqui assistindo esse filme de novo e pensando também no Arábia. Enfim, não sei se todo mundo já viu, se não viu, devia ver, porque, além de ser uma coisa de Minas Gerais interessantíssima, né? Ouro Preto, Valadares, Montes Claros, é impressionante. O mundo do trabalho. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou. Galo cantou madrugada na campina. Manhã menina tá na flor do meu jardim. Hoje é domingo, me desculpe. Aí eu queria pegar o Arábia. Tá? Tem uma questão clássica que para mim sempre foi muito importante. A contracultura dava muita importância a essa questão, com outro vocabulário, mas não. Que é a questão do sentido do trabalho para a pessoa. Né? E é um conceito que se usava de alienação do trabalho. Né? A perda do sentido do trabalho para quem o realiza. Ou a possibilidade de que o trabalho seja também um espaço, né, de expressão, e não só de execução de tarefas. Esse é um tema importante. Eu não sou especialista nisso, mas de Marx, inclusive. Né? Uma boa parte da obra do Marx tratava desse tema. Já que o trabalho desempenha um papel tão importante na vida das pessoas, e, na minha opinião, posso estar errado, tende a continuar desempenhando, os empregos já não são os mesmos, mas o trabalho continua. Né? Enfim. No Arábia está muito forte esse tema. Né? Para o Leon Richman, talvez. Para o movimento sindical da nossa época, porque eu fui sindicalista dessa época, não estava pautado dessa maneira. Tá? A questão das condições de trabalho não era o principal. Era estabilidade no emprego, salário, né? Direito de organização por local de trabalho. Não era tanto o sentido do trabalho em si mesmo. Né? Isso também é histórico. Às vezes, certas questões emergem com mais força e outras menos força. Eu sinto que hoje isso é muito importante para as pessoas. Quer dizer, sempre foi importante, mas é muito mais importante, muito mais verbalizado, muito mais tematizado. Né? Mesmo os operários, visitando. Uma vez nós visitamos uma fábrica aqui da Coteminas, aqui em Montes Claros, que é a de tecnologia mais avançada do setor têxtil na América Latina e no mundo, talvez. Um tipo de fábrica que já é muito pós-fordista, completamente pós-fordista. E conversando com alguns empregados, eles têm, ao mesmo tempo, um orgulho enorme de lidar com a tecnologia de ponta, né? E um sofrimento meio surdo, assim, tá? De uma relação com a máquina que não é uma relação, sei lá, de expressão. Então, esse é
Essa é uma questão que devia voltar. Sabe por quê? Eu acho que uma das falhas da esquerda no governo, estou falando das nossas falhas, foi que nós fomos capazes de avançar muito na conquista, na luta e na conquista de direitos materiais. A esquerda no governo federal avançou muito na promoção dos direitos das classes populares. Mas não tivemos a mesma competência na disputa de valores na sociedade. Então, nós temos um período da vida brasileira, esses últimos 15 anos, que os direitos foram muito ampliados, muito socializados. Não tudo o que se esperava, mas direitos muito importantes, né? Condição de vida é uma coisa importantíssima. Mas um certo retrocesso do ponto de vista da mentalidade e dos costumes. Questão de sexualidade, questão do conceito de família, do Estado laico. A ofensiva que existe no Brasil contra o Estado laico é um negócio de... se for efetivado, quando foi discutir os planos municipais de educação, em 500 municípios brasileiros, certos setores evangélicos, alguns, né, porque tem outros que são mais democráticos, mais progressistas, as igrejas evangélicas históricas, mas modelos pentecostais de origem norte-americana, lutaram e conseguiram, em 500 municípios, abolir o conceito de diversidade. O conceito. Não é nem a expressão disso em termos de direitos, né? É o conceito, a ideia, né, de diversidade de gênero, diversidade étnica, geracional. Então, essa é uma outra contradição, se é que a gente pode usar essa palavra. Quer dizer, talvez nós tenhamos pecado por um certo economicismo. Né? Fomos muito vigorosos na defesa dos interesses populares, o que é importantíssimo. Mas não tivemos a mesma capacidade na defesa das ideias que estavam por trás do projeto de emancipação social, que é uma disputa chave hoje, né, de valores democráticos. Tem uma parcela da sociedade brasileira que foi ganha, não só pelos valores autoritários, mas pelos valores do neoliberalismo, que são individualismo, consumismo, relação predatória com a natureza, né, relação predatória com a própria natureza humana, com o próprio ser, né, o uso instrumental do sexo. O neoliberalismo é isso, a mercantilização do sexo. Né? E talvez a gente tenha cometido no poder político, nesses últimos anos, o mesmo erro que o movimento sindical cometeu naquela época. Uma certa tentação economicista. Né? E eu não estou falando isso como crítica, não. Eu tenho o maior orgulho das conquistas, e acho que todo mundo que participou no governo e fora dele deve ter, pelas enormes conquistas. Né? Minha mãe dizia que acabar com a fome não há nada mais revolucionário no Brasil do que acabar com a fome. Né? Acabar com a fome é uma coisa tremendamente revolucionária. Não é tudo que os revolucionários querem, mas é uma tremenda revolução. Né? Se tinha 40 milhões de pessoas passando fome. Mas tem certas questões que nós não demos a ela prioridade. Talvez, para relançar um projeto da esquerda, a gente deva dar uma prioridade equivalente para a defesa dos interesses populares e dos valores emancipatórios, libertários, etc. As duas coisas acho que precisam andar juntas para que haja uma sustentação na sociedade de um projeto de poder transformador. Porque, senão, na primeira crise econômica, que ameaça tomar uma parte das conquistas materiais, você acaba tendo um certo retrocesso de valores, né? Ou, pelo menos, os valores não estão muito casados com as conquistas materiais.